Oi, pessoal, eu sou a professora Paola Zordan e essa é uma aula para fundamentos da pesquisa em arte e tantas outras possibilidades. É uma aula que pode ser muito útil para quem está fazendo TCC e também para quem está na pós-graduação, sendo ela uma aula introdutória em relação ao que são os métodos. A aula da pesquisa, nós mostramos essa questão da descoberta, do quanto a pesquisa é uma experimentação e quantos tipos, o que nós vamos nos deter hoje é nos todos os tipos de pesquisa que estão por aí, desde a pesquisa básica exploratória até a pesquisa que se divide entre uma pesquisa científica, analítica, sintética, ou uma pesquisa prática aplicada com um determinado fim, como a pesquisa in vitro científica ou a pesquisa experimental. Todos esses tipos de pesquisa perpassam o que está aqui em vermelho, que é a pesquisa bibliográfica, ou seja, a pesquisa de fontes bibliográficas, que envolve tanto documentos que podem ser bibliográficos ou não, como também outros tipos de pesquisa. No caso das artes, a pesquisa poética, na filosofia da diferença, a pesquisa do acontecimento, a pesquisa cartográfica, esquizoanalítica, muito comum na área da psicologia, das ciências humanas no Brasil e também nas artes, a pesquisa etnográfica de cunho antropológico nas ciências humanas, as pesquisas de campo, que envolvem todas as áreas do conhecimento, a simples pesquisa descritiva escolar, a pesquisa oral e aí as pesquisas, né, que têm uma perspectiva específica, como a arqueológica ou a genealógica, e também as pesquisas para elaboração de material didático, para quem faz licenciatura, e ainda uma pesquisa prática aplicada, que pode ser básica ou não, que envolve uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de desenvolvimento para as áreas tecnológicas e para a economia. Então, aqui é só um esquema, um fluxograma, para vocês verem o quanto, né, existem tipos e maneiras e modos que envolvem o que vem a ser a pesquisa. Todas, de alguma forma, fazem uma análise sintética na hora de mostrar os seus resultados. Por isso, a pesquisa analítica sintética aqui está em destaque, salvo a escolar. Retomo a árvore do conhecimento do Carlos Ruas, aqui aquela charge, né? Porque essa é a função da pesquisa, e mesmo que essa aula seja focada na pesquisa em arte, sendo a arte um campo transdisciplinar, com diálogos interdisciplinares, de aplicação extradisciplinar, com aspectos multi, pluri, polisdisciplinares, né? Muitas das coisas, dos métodos e das maneiras de pesquisar que eu vou explanar aqui, valem para todas as áreas do conhecimento. Pensando que o plano, o pensamento, aquilo que a nossa civilização conhece e chama o conhecimento, mas que a gente poderia entender muito mais como uma proliferação de saberes que não o conhecimento científico livresco, enciclopedicizado, nós vamos colocar naqueles três grandes campos que são o que o Deleuze e Guattari, lá no fim da vida deles, dizem como caoides, né? Planos, campos que atravessam o caos para que a gente possa lidar com a quantidade, o quantum de matérias do pensamento e matérias extensas, matérias, né, ligadas estão nas ligações moleculares, e tudo isso é matéria, tanto no pensamento quanto nas coisas palpáveis. E esses três caóides seriam a filosofia, a amizade ao saber, esse primeiro campo, que é um plano de imanência formado por conceitos, um plano de arte e um plano de ciência, sendo que nas suas intersecções nós vamos ter a história, que conta o devir de cada conhecimento, de cada pensamento, a poética e, do outro lado, a lógica. Então, a poética mistura a filosofia com a arte e a filosofia com a ciência produz a lógica.
A poética não tem exatamente uma lógica, embora a gente possa encontrar intersecções. E o que nos interessa aqui nessa aula, né, é o que é o método. Toda pesquisa, todo trabalho, toda ação, de alguma forma, tem um método, que é um procedimento, uma técnica ou um meio. Ou podemos entender como uma ordem reguladora. Eu coloco aqui uma imagem de bússola extraída de uma cartografia renascentista, né, nos primórdios da grande navegações, porque é a criação de métodos que possibilitam o saber acadêmico que nós estamos aqui trocando hoje, né, e esse conjunto sistemático de regras é fundador deste mundo moderno que vem a ser hoje a nossa vida contemporânea. O método, né, é uma palavra que vem do grego, que é o meta mais o odos é caminho, e a metodologia pressupõe a lógica que estuda este caminho, sendo que a palavra meta, do grego, é aquilo que está no meio, entre, atrás, durante alguma coisa, durante um processo, e em seguida de alguma coisa. Método é usado como um prefixo para todo tipo de vocábulo ou palavra com ideia de participação, intermediação, intersecção, sucessão de tempos e espaços, mudanças de locais e de condições. Então, método, né, que vem da palavra meta grega, pressupõe esse meio, esse como fazer algum trabalho, alguma pesquisa. E a meta, em latim, né, vai ser apropriada dentro da pista de corrida de bigas, né, ou de quadrigas, é exatamente aquilo que tu contornava em torno do circo ou do estádio, né, sendo um marco dentro que vai indicar o término de uma corrida, né? Então, meta no latim vai ter uma relação com o objetivo, o que é o objetivo almejado, que é aquele espaço entre as traves, né? Marcado dentro do estádio ou do circo. Então, podemos traduzir método como baliza. Se eu for pensar em metodologia, qual é a metodologia da pesquisa, né? Nós vamos questionar que nem toda pesquisa tem uma logia, tem um logos, né? E nem toda pesquisa tem uma baliza segura como um procedimento de corrida, né, ou esportivo dentro de um estádio ou qualquer outra delimitação de um jogo, porque nem toda pesquisa joga, é muito diferente de jogo, e nem todo conhecimento tem uma baliza precisa, né? Essas balizas podem ser moventes. Então, o método mais conhecido, tá? Pensando naqueles 3 campos, é o método científico, que se estabelece no século XVII com o pensamento acadêmico barroco, e para Deleuze e Guattari, o método científico estaria ligado a um plano de referências científicas que se constitui por funções entre variáveis passíveis de cálculo. O método científico vai deduzir, analisar e corroborar. Ou seja, cortar, a análise tem a ver com cortes dentro daquela realidade para poder corroborar aquilo que se deduziu. Então, o método científico envolve pressupostos, né, que nunca vão ser certos, ou hipóteses, pequenas teses, que necessitarão de investigações empíricas de diversos modos, de acordo com o objeto, porque aí, sim, o método científico escolhe e tem um objeto muito específico para poder concluir, né, se aquilo que foi deduzido, pressuposto dentro de uma hipótese estava certo ou errado. Né? É um método que foi criado
Não necessariamente, mas assim, que se estabelece a partir do discurso do método do René Descartes, século XVII, 1600, na primeira metade ali, 1600, que é um matemático, um filósofo, naquele momento não se separa ainda o filósofo do cientista. E aí nós vamos ter o que hoje, a partir do método científico, se entende como pesquisa quantitativa, que vai operar com um instrumento aritmético geométrico, que extrai estatisticamente, né, dos dados um número para poder ser interpretado num dado mensurável, extenso, extensível, que tem, né, como ser expresso numa função e é atual, ou seja, o que se deduziu e se corroborou 10 anos atrás, novas pesquisas com novos números podem, né, deduzir outra coisa. Por isso que a pesquisa científica ela é atual, ela é pautada pela data daquele dado. Então, a exemplo, março de 2020, havia uma hipótese, né, que não tinha ainda sido deduzida, suficientemente analisada, de que o vírus que está assolando a humanidade nesse momento, o coronavírus, poderia ser combatido com um determinado medicamento. Pesquisas, né, foram mostrando, né, dentro de variados cortes, numericamente, que não. Então, por exemplo, tá, eu trouxe aqui como o método científico ele emerge no século XVII, nos anos 1600. Eu trago aqui uma obra chamada Telúris, né, a teoria sacra, como que existia desde o dilúvio e do paraíso, como que a Terra, já entendida como esférica, se formava. Então, 1689, não se podia, em funções, né, da própria base do conhecimento, separar a formação da Terra à criação divina. E isso nos permite entender, e é um livro já seguindo preceitos científicos, né, 400 anos atrás, o quanto a ciência ela demanda dos construtos culturais. Então, a ciência, enquanto construção cultural, ela se elabora com códigos de determinados tempos e determinados espaços. E há uma discussão que a ciência não é simplesmente reduzida aos algoritmos e aos seus procedimentos estritos, porque ela vai ter que ser compreendida dentro de um contexto, dentro de um dispositivo epistemológico, ou seja, de como se produz conhecimento e ciência naquele determinado contexto e dentro de uma formação discursiva de época. Mas a ciência atualiza os seus dados, senão não é ciência. Se a ciência não está em constante processo de atualização, ela não é ciência. E esses dados são divididos, subdivididos, enumerados, classificados, são sempre passíveis de serem medidos, ou seja, são dados mensuráveis, com um enquadramento matemático. Eu estou chamando a atenção aqui pelo momento que a ciência vive, tá? Nem vou comentar a arte, nós vamos chegar na arte, mas o momento que a ciência está vivendo no Brasil, onde toda a experiência de um médico ou de alguém que está atuando dentro de um hospital já entende que aquilo é evidência. A evidência científica nunca parte da perspectiva pessoal de alguém por mais experiência que esta pessoa tenha, né? A evidência tem uma base quantificável, com uma amostragem numérica expressiva, estudos duplo cego, onde não existe a possibilidade da subjetividade, tanto daquele que é testado quanto daquele que está pesquisando, saberem, né, como está sendo aplicada aquela experiência. Então, existe uma grande amostragem,
né, com muitos cortes, e por isso a ciência precisa, se retroalimenta, e um trabalho corrobora ou deduz em relação ao outro estatisticamente. Tá? Então, o que tem acontecido hoje? Muito dos procedimentos das ciências humanas, onde sim, a perspectiva pessoal, e a gente já vai ver como isso, tem um valor enquanto dado qualificável e não quantificável para extrair uma atualização de questões que são para a população e não para algumas pessoas e para determinados tipos de subjetividade, tá? Então, aquele tipo de procedimento da ciência humana está sendo considerado por alguns cientistas ou pseudocientistas, porque são pessoas com depoimentos, né, e não fazendo a ciência dentro daquilo que há 400 anos se estabelece, então, na minha experiência, não, a experiência, né, ela não é relevante para a ciência dura, especialmente para a ciência médica. Embora o método científico ele possa ser compreendido como algo, né, um caminho possível para todas as áreas do conhecimento, porque ele vai partir sim da observação pessoal, empírica, que vai produzir a dedução, a hipótese, né, o pressuposto, que vai criar perguntas, que vão formular hipóteses, que precisarão ser verificadas, especialmente a partir de grandes amostragens, para que possam existir conclusões que sejam documentadas e que possam ser usadas para descobertas e para novas pesquisas, né, produzindo novas perguntas, e aí esse movimento espiral, né, de continuidade de um ciclo que nunca para. Essas novas descobertas, elas são as atualizações que eu estava falando, que vão, né, puxando uma informação, procurando outra informação, que corroborará aquela informação, e aí alguma hipótese de, né, o que ainda não foi corroborada, ela não pode ser tomada como a verdade científica. E aí a pesquisa quantitativa, que no caso nosso das artes, muito poucas vezes ela vai ser aplicada, mas não quer dizer que não exista, né? Ela descobre e extrai relações entre variáveis de diversas pesquisas, né? Ela é muito importante, especialmente na área da saúde e na área tecnológica, porque ela traz uma margem de segurança para inferir na causalidade dos fatos. Se isso fosse compreendido nacionalmente no Brasil, talvez nós não estivéssemos, entendeu, no momento de calamidade que nós estamos passando hoje. É difícil gravar essa aula nesse momento, sabendo que tem familiares meus com outros problemas, né, e que não tem leito para uma apendicite. Na pessoa com cálculo renal, com apendicite, não tem como ir para o hospital. Isso é grave, porque isso foi calculado cientificamente. Essa tragédia foi anunciada e não foi considerada. Por quê? Porque a ciência no Brasil não está sendo valorizada e levada a sério, né? A palavra dos cientistas que trazem, né, uma inferência na causalidade dos fatos prevista com margem de segurança não é considerada. E esse quantum do quantitativo é um percentual, né, que vai dar percentuais, e quanto maior a amostra, mais segurança ela vai ter, médias, desvios padrões, coeficiente de correlação e a análise, inclusive, de regressão em relação a esses dados. Expressa controle de números. Hoje nós temos aqui número de mortos muito grande por dia, né, inferências populacionais que podem ou não, no levantamento destas variáveis numéricas, desconsiderar variações e singularidades de um objeto de estudo, né? Porque aí também existe a singularidade de cada contexto, e aí esses cortes, essas singularidades serão tratadas como exceções. E aí só para terminar, essa é uma parte da aula que eu tive que trazer um pouco mais de elementos em função do que se vive hoje, em março de 2021, no Brasil.
Apoiado nos postulados do positivismo, né, do tecnicismo, isso que se estabelece a partir do século XIX como um modelo de ordenação e progresso para a ciência e para uma civilização já contemporânea e industrializada. O método experimental, que tem um cunho quantitativo, porque ele vai demandar experiências que são todas tratadas com uma imparcialidade pelas análises duplas cegas, né? Esses postulados assumem que o conhecimento sobre dado objeto precisa ser rigorosamente verificado. A metodologia científica é tomada como exemplar, especialmente, né, na questão das margens de segurança para o controle da vida da população, porque a experimentação científica é feita sobre criteriosa condição de controle que mesura a constância de N incidências e as suas exceções. A experiência científica, portanto, só pode ser caracterizada por conhecimento passível de ser comprovado pela mensuração de quantidades consideráveis do fator a ser analisado. Então, a característica desse tipo de experimento, né, ele só serve, eu preciso fazer uma mensuração de quantidades. Na pesquisa em arte, para nós isso só seria viável na pesquisa de materiais, ou na pesquisa do tempo, né, o quanto tempo um pigmento vai desbotar dentro de uma pintura, ou na cerâmica, né, os tempos de queima. Então, envolveriam os aspectos técnicos da produção artística. Isso nos traz alguns paradoxos, lembrando que o paradoxo sempre será aquilo que nos coloca a pensar, porque ele nos tira da doxa, do senso comum, daquilo que é o dito, dito, dito e não é pensado, né? E aí nós vamos ter dentro da ciência paradoxos que vão envolver a teoria da relatividade e as teorias quânticas subatômicas, que não querem dizer que essas teorias, essas outras perspectivas, especialmente moleculares, elas tenham alguma desvalidação dos métodos científicos tradicionais que têm eficácia comprovada em relação especialmente à saúde, ao uso de medicamentos, à alimentação e às produções técnicas. E aí nós chegamos aqui num grande fractal, né, que entra nessa molecularidade. O fractal é essa imagem que vai cortando a imagem, vai cortando a imagem, que vai se reproduzindo infinitamente, e ele também é algo previsto, né, embora ele só possa ser visualizado a partir das combinações binárias telemáticas, isto já tinha sido calculado exatamente nesse momento, né, que é a fundação das academias, das universidades, assim, nacionais, né, ainda as academias reais, quando a universidade vai se tornando leiga e o conhecimento vai se produzindo, né, numa protociência. O fractal é o cálculo, ele emerge do cálculo diferencial de um pensador, que é um matemático, que é o Leibniz, um alemão, século XVII também. E aí, né, nós vamos ter uma outra abordagem, eu trago aqui um labirinto com um minotauro, porque essa é uma abordagem muito menos precisa que a quantitativa, que é a abordagem qualitativa, que funciona descobrindo novos problemas, especialmente problemas epistemológicos e filosóficos, relativos ao conhecimento, a um comportamento que nem sempre é mensurável e quantificável. Não há uma separação definida entre quantitativo e qualitativo. Existem pesquisas muito interessantes que têm tantos dados qualitativos quanto dados quantitativos. Mesmo que a pesquisa qualitativa não explicite métodos, ela pode expressar um quantum, que, mesmo que não seja dentro dos métodos científicos, esse quantum vai mostrar, né, vai dar uma amostragem interessante sobre determinado comportamento, sobre um tipo
né, de vida, sobre uma época, que vão envolver, de alguma maneira, dados não explicitamente mensuráveis, mas que serão dados. E aí nós vamos ter um outro tipo de método que lida, né, com questões qualitativas e com um plano de imanência conceitual, como se criam conceitos, que envolve até uma hipótese, que é uma pequena tese, mas que há uma tese, ou seja, uma concepção original, há uma contradição desta tese e uma síntese, que é essa tese na sua súmula, né, naquilo que seria o seu resumidamente, o que ela vem dizer. A pesquisa qualitativa, ela tem a força do argumento lógico, ela usa instrumentos gramaticais e retóricos, ou seja, o discurso, palavras, e diferente da pesquisa científica que lida com o mundo extenso, atual, ela vai lidar com as intensidades do pensamento e as suas virtualidades. O que é o virtual? É aquilo que até pode se atualizar, mas que não está atualizado em um dado, e sim está em processo de atualização, ou não foi atualizado, ou nunca será atualizado, porque não passa de uma concepção imanente no pensamento. Então, nós vamos ter, nessas perspectivas, né, dois tipos grandes de concepções filosóficas. As críticas e dialéticas, né, que partem de dois termos, definindo posições antagônicas, logicamente incompatíveis, verdadeiro ou falso, certo e errado, e que têm uma base aristotélica. E concepções estruturalistas, sistêmicas e diagramáticas, que consideram uma multiplicidade de termos e N elementos na colocação de um problema e do campo de estudo. Né? Então, a lógica dialética ela é importante para, né, as análises dos métodos científicos, que vão procurar no sistema de causalidade verdades e falsidades, e o pós-estruturalismo, o estruturalismo, as pesquisas que vêm a partir das viradas linguísticas, né, que se chama grande virada do início do século XX, elas vão considerar multiplicidades de termos nos seus objetos e campos de análise. Na pesquisa filosófica, nós temos o método clássico, que é o método do discurso cartesiano, tá? Que começa com a indução. Tá? O que seria o primeiro método? É o método de indução. É aquele estabelecimento de proposições gerais que vão pressupor uma lei, um hábito, uma norma que exemplifica o funcionamento do campo-objeto em questão, considerando, né, funções extrínsecas, aquilo que está fora daquilo que está sendo induzido a partir da observação, de uma descrição do fenômeno e de elaboração de pressuposições. E será que isso é isso? Será que isso? Né? Aquelas perguntas do que pode ser. Para depois entrar no método dedutivo, né? Que analisa as formas intrínsecas ao problema, ao objeto de pesquisa, partindo daquelas suposições prévias ao serem examinadas nas suas particularidades, variações, decorrências, tomadas de significado, correções lógicas e que podem até levar ao absurdo, né? Ou seja, a perda da própria lógica. Nessa segunda observação, se analisa, em vez do fenômeno geral, as particularidades do objeto de análise, levantamento das singularidades, se fazem as comparações e as suposições. Aqui, então, uma alegoria da dialética do Veronese, né, para mostrar que a dialética nessa relação dial, né, de uma coisa para outra, ela vai formar uma trama mais complexa do que simplesmente o certo e o errado, o verdadeiro ou falso. E por isso, dentro desta trama, nós chegamos, né, na concepção estruturalista sistêmica de N pontos. A segunda parte que o método cartesiano clássico pressupõe é a análise, né?
A análise é a parte mais demorada, que parte daquela concepção. Para que se entender o fenômeno todo, é preciso conhecer todas as partes. Então, se busca o conhecimento de detalhes para apresentar a exatidão do objeto de estudo. Para tal, se procede com o desmembramento desse todo analisado, né, que é concreto ou abstrato, no caso, né, de um pensamento filosófico, de uma questão conceitual, e essa análise tem a finalidade de se estudar minuciosamente cada parte e como cada parte se relacionam entre elas. É o que dá a matéria, né? E eu gosto muito, trabalhei já escrevi sobre a palavra matéria, é muito cara a filosofia da diferença de Deleuze, que é o que dá a matéria do estudo. Aqui eu tenho a matéria na análise, que opera nas capilaridades, nas minuciosidades do objeto. A análise tem uma dimensão micro, né? Tanto que a análise microscópica nas pesquisas da área das ciências biológicas, ela se dá nesse momento aqui, que envolve esses 9 passos: a observação, a descrição, a decomposição, a quantificação, enumeração, ordenação, classificação, comparações e sínteses, para se chegar no último momento do método clássico, que é a própria síntese. É aquilo que qualifica mesmo uma pesquisa científica com dados numéricos muito duros. Isso vai ser qualificado numa reunião e composição das partes, num todo sumário e coeso, sustentando ou, né, a hipótese, mesmo que de forma provisória, que todo o procedimento analítico conduziu. Na síntese, se constrói aquilo que a gente chama de esqueleto de um corpus de pesquisa. Tem uma dimensão macro, diferente da análise, que tem uma dimensão micro, né? Então, a síntese elabora a hipótese, faz a sua defesa e se afirma enquanto tese, numa síntese. Então, isso é algo para um doutorado, tá? Num trabalho de conclusão de curso, muitas vezes o método clássico não é seguido, a gente já vai ver por quê. Mas, tá? Correntes de pesquisas, nós pensando numa perspectiva onde diversas correntes de pesquisa muito diferentes, né? E partindo de um pressuposto, que o mundo concreto, tudo aquilo que é vivido concretamente no nosso cotidiano, na nossa vida, discursivamente, né? Hoje, no que se estabelece como screen age, que, né? A gente está pensando essa nossa vida como uma vida das telas, que é concreta, né? E as subjetividades, ou seja, a maneira, né? A essência de cada sujeito é indissociável. Uma perspectiva qualitativa dentro das ciências humanas faz muito diferente as suas pesquisas e os seus trabalhos do que se propõe o método experimental. Isto porque o estudo do comportamento humano, porque a produção poética, eu poderia acrescentar aqui, o estudo da sociedade tem especificidades que não se constituem do mesmo modo que um objeto de análise das ciências físicas e naturais. É aí que nós vamos pensar, né? Aqui o método científico, a hipótese, a colheita de dados ou coleta, né? Por onde se começa, né? Na observação. Então, por exemplo, observar, mas muitas vezes isso não é dessa forma e por esse caminho, porque às vezes o próprio dado vai exigir a observação e aquele dado me produz um tema que é um problema, né? E aí a observação às vezes não é o primeiro passo, mas se eu observei e coletei o dado após uma observação para a qual não se encontra explicação imediata, se formula o problema. O problema, né, vai, né, exigir uma recolha de informações
que relacionada. Então, são leituras, discussões, entrevistas, mais observações para formular, com base em todos esses dados colhidos, uma explicação provisória para o problema, que é a hipótese. E aí a experiência, né, vão exigir novas investigações, né, que são a experimentação, no caso do método científico, a experimentação pode ser in vitro, no caso da pesquisa de medicamentos, ou pode ser uma pesquisa, né, de microscópio, enfim, tem milhões de possibilidades de se experimentar aquele objeto que é o problema. Mais observações para chegar-se a uma conclusão que prova ou não se a hipótese está correta, e se não estiver correta, eu tenho um novo problema. Ou mesmo a correta pode levar a novos problemas. E esse seria o devir, né, os movimentos possíveis a partir de uma ideia cartesiana de pesquisa. E aí nós vamos nos fazer questões, mas isso serve para a arte? Esses métodos clássicos filosóficos e científicos? Então, muitos pontos de interrogação se encontrando, se virando, para nós chegarmos a questões de pesquisa. Bom, todas as questões são pertinentes. Será que o próprio processo poético de criação já não é um campo suficiente problemático para se desenvolver um trabalho e entrar numa pesquisa? Nesse sentido, né, a pesquisa social é um autor das ciências humanas, ele vai dizer que qual caminho a seguir? O método precisa estar apropriado ao tipo de estudo que se deseja realizar, pouco óbvio. Mas toda a produção artística, todo o processo de ensino de arte, todo o projeto ligado à arte, fazendo aquelas questões, né, um projeto de arte, um projeto em arte, um projeto com arte, né, precisa ou não de um método, tá? O problema define o método. Se a arte, enquanto um campo, que é um problema, e a gente está chegando por constatações que não existe tradução para a arte em nenhum idioma que não os de origem indo-europeias, né? Então não existe essa palavra nos nossos idiomas das outras matrizes brasileiras, como o Iorubá ou o Guarani, né? Aqui, no caso, o Caigangue também tem uma outra concepção de arte que não teria uma tradução direta para a arte. Então, o problema define ou cria o método, nós já vamos ver isso. O problema é colocado de acordo com as concepções do pesquisador. Eu estou aqui falando com Deleuze, por quê? Porque as minhas concepções, né, o meu plano de imanência filosófico, os meus conceitos, estão em relação com esse autor. A concepção define o tratamento que daremos a isso que seria o corpo da pesquisa, porque isso nem sempre é um objeto, mas pode ser um objeto, um campo ou o tema, que vai ser o assunto, o que é a pesquisa, o que é o seu trabalho no campo das artes. E aí aquela pergunta, mas há um método artístico? Aí eu trago do chão, porque se eu pergunto se há um método artístico, eu pergunto também o que vem a ser esse campo que os europeus definem como arte, esse campo de produções epistêmicas, esse campo que é um plano virtual de pensamentos e de práticas. E aí eu trago essa obra do Walter de Maria, né, que é o campo de luz, que é essa instalação de para-raios que depende da natureza. Então, aqui tem todo um atravessamento da ciência, das tempestades, a utilização de um dispositivo científico, que é o para-raio, né, para se criar uma obra de arte que se traduz e que se eterniza na fotografia. Então, olhem os problemas que uma única obra de 1977, né, dentro disso que se estabelece como a arte da Terra, ou a land art, nos coloca. Aí eu também trago dos 1970 a Spiral Jet, do Robert Smithson, porque ela também nos traz, bom, é land art, mas aí tem também uma questão do tempo.
toda essa engenharia envolvendo essa obra de arte, né, está relacionada com um método e com todo um pesquisar de possibilidades, máquinas, técnicas e ações do tempo na instalação do Robert Smithson. Nas artes, a exploração que vai fundar uma pesquisa, e aí, por essas duas obras, a gente imagina o quanto de pesquisa essa produção demandou, envolve, né, também o estudo de determinados temas, ícones, aqui no caso a espiral, no outro caso o próprio ícone não estável, que é o raio, mídias, dispositivos midiáticos, técnicos, materiais, entre tantas outras coisas. E esse plano de composição, né, esses compósitos artísticos, envolve, então, lembrando o que já tinha aparecido na aula do Pesquisar, onde a gente cita o professor Silvio Zamboni, né, sobre a pesquisa em arte, os paralelos entre artes e ciência, a intuição, né, e a criação numa pesquisa que é uma composição, né, que extrai virtuoses de todos esses materiais, que são as variedades artísticas. E aí nós vamos ter uma ideia de cenopoietes, que é uma cena, é uma poiesis que está tanto na literatura, quanto na música, quanto nas artes visuais, quanto nas artes cênicas, nas artes do corpo, na performance. E eu ponho aqui uma imagem barroca, porque essa inflexão, ela parte desse momento em que o método científico vai colocando a arte para dentro de um outro plano, né? Eu vou fazer uma aula daí para um seminário da pós-graduação mostrando como antes do século XVII essas relações arte, ciência, filosofia não tinham campos definidos. E aí eu chego aqui numa imagem, como eu tive que trabalhar com isso na minha própria tese, né, eu tive que criar soluções para uma síntese de algo dificilmente colocado como um problema sintético, pensando que numa pesquisa entre arte, educação, história da arte, literatura, tá, e ainda com uma pegada ambientalista, que não é explícita, mas é uma Gaia educação, eu tive que criar não um método de pesquisa, e sim uma maneira, no sentido do que os artistas renascentistas faziam, né? Eles pintavam a maneira. Então, o maneirismo está nesse artigo, que está na nossa bibliografia de Fundamentos da Pesquisa em Arte, das maneiras de se escrever uma pesquisa, pensando um sumário, né, já dentro do próprio ícone que expressava o corpo da pesquisa. Tá? Então, isso é um maneirismo que escapa, né, do método. E isso depois eu já vou mostrar onde vocês encontram mais algumas coisas. Muito do que eu estou falando não é novidade, está nesse livro, Meio como Ponto Zero, especialmente no texto de abertura de um colóquio sobre metodologia, na época se falava em metodologia da pesquisa em arte, que é o Meio como Ponto Zero. Que ele. Por que o zero? Porque ele expressa esse não número, ao mesmo tempo anterior a qualquer número e depois de todos os números, para criar um sistema, né, expressando as marcações do sistema decimal que nos rege e nos regula enquanto forma, estrutura de pensamento quantificável. O meio como ponto zero traz, né, nos anos 90, várias discussões, vários elementos sobre questões que eu estou colocando aqui. Tá? Então, isso aqui especialmente para quem é um livro referência, para quem vai fazer pesquisa na área das artes visuais, né? Mas que tem elementos para várias pesquisas. Eu trago o Rauschenberg aqui com a bricolagem para trazer o que as ciências humanas, né, a partir disso que eu já falei aqui como virada, que é aquilo que rompe com toda uma estrutura de pensamento científica que se estabeleceu até o século XIX, e aí as experimentações do modernismo, né, que vão
produzir um outro tipo de obra de arte, elas vão entrar na nomenclatura de experiências antropológicas. A antropologia também está se constituindo enquanto um campo de investigações científicas, né? E o Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, que escreve O Pensamento Selvagem, Tristes Trópicos, vários livros considerados hoje estruturalistas, né? Ele diz que o método dele é uma bricolage, que é aquele procedimento que vem desde o início do século XX, especialmente pelos dadaístas, né, que mistura vários tipos de procedimento e de materiais, né, no caso, na pesquisa antropológica, eram procedimentos que mostravam funcionamento de estruturas, no caso antropológicas, de determinadas sociedades não europeias, colando estudos de diferentes tribos, povos, para extrair conceitos e contextos comuns a um tipo de pensamento, no caso que ele dizia o pensamento selvagem ou o pensamento mágico, por outros autores, dentro de um sistema social. Então, essa bricolagem implicava pesquisa de campo, estar, né, no lugar observado, as observações, entrevistas livres, revisão bibliográficas em torno do tema, análise documental e, sim, o procedimento de métodos clássicos que envolvem indução, dedução, análise e síntese. Tá? Quem não conhece bricolagem, tá? Eu tenho esse artigo do ano passado, que dá uma visão assim da bricolagem, de procedimentos que envolvem bricolagem, está na Revista Contemporânea da Universidade de Santa Maria. E aí nós vamos ter um outro procedimento também utilizado como método na pesquisa em ciências humanas, que parte dessa composição, dessa junção de cacos, que é o mosaico. Composição de peças distintas na investigação de um objeto, fazendo com que relatos orais, documentos diversos, escrita autobiográfica, entrevistas abertas montem um todo de pessoas, fatos e contextos que seja compreensível e coeso. É usado em geral para pesquisar histórias de vida, life story, biografias, processos sociais, relacionando histórias individuais com o movimento estrutural da sociedade. Envolve estudos demográficos, que são quantitativos, análise de bairros, análise de instituições ou análise institucional, estudos de caso, pesquisa oral, entrevistas, observações, análise de documentos. E ainda outros, né, como a análise de gestos e das linguagens corporais. E o que mais for pertinente para compor o corpus deste trabalho, desse campo investigado. Tá? Como que a gente junta todo esse quebra-cabeça, todas essas peças aqui, né? Como é que a gente vai juntar tudo isso, né? Pensando que ainda existe, né, um tipo de pesquisa que parte do mosaico, que parte da concepção da bricolagem como método, que tem um cunho mais semiótico e hermenêutico, que é a rede de significações, que é um processo de investigação de problemas do desenvolvimento psicológico, mas com uma ênfase culturalista, que procura uma integração dinâmica de vários elementos em jogo nesse objeto escolhido para a investigação. Considera segmentações e unificações de fragmentos simbólicos na tessitura de instâncias e conceitos em diagramas demonstrativos de processos complexos, como a gente já tem visto, né, em aula. Procura mostrar as descontinuidades que estruturam um meio de impregnação semiótica, que vai analisar desde os papéis sociais e identidades culturais naqueles sujeitos envolvidos na investigação, transformações e descontinuidades temporais dentro de um recorte de tempo que é possível para uma pesquisa, né? E como que se ocorre, né, na sociedade, nas negociações de significações deste campo estudado. Então, essa rede de significações, ela envolve análise discursiva, análise documental, análise de matrizes sócio-históricas, investigações teóricas e empíricas na interação entre as partes envolvidas, no caso das instituições que a pesquisa vai operar, entrevistas, observações, tessitura conceitual dos múltiplos e N fatores envolvidos na pesquisa. E aí nós vamos ter várias redes de significação que vão envolver com
esses fluxogramas, diagramas, para poder depois traçar o seu campo. E ainda nos anos 1970, todos esses tipos de pesquisa são propostos, né, para as ciências humanas e acabam respingando na pesquisa em arte, especialmente na letras e na linguística também. A pesquisa-ação, que é muito usada na educação, que é uma estratégia metodológica, que teve uma ampla repercussão, então, nos anos 80, e que pode ser vista como um modo de conceber e organizar uma pesquisa social com uma finalidade muito prática, que esteja de acordo com as exigências próprias da ação e da participação dos atores na situação observada. Então, por que é usado na educação? Porque são pesquisas que envolvem projetos em sala de aula. Então, elas se miscuem, o objeto ele não está separado, como na pesquisa científica, o pesquisador está junto com aqueles que são informantes ou sujeitos da pesquisa. Então, uma referência ao Michel Thiolin, que vai falar da metodologia da pesquisação lá nos anos 80, que é entendida como uma ação social, porque ela surge para resolver problemas que as pesquisas científicas que tratavam as realidades como objeto inerte não resolviam. Então, ela repercute muito nos países latino-americanos, porque ela tenta trabalhar questões que é a miséria, a desigualdade social, o racismo e etc. O Thiolin, para ele, a pesquisação presume a intervenção do pesquisador no funcionamento do campo investigado, né? Inclusive resolvendo problemas presentes naquele campo social. A pesquisa-ação confunde-se muitas vezes com a denominada pesquisa participante ou participativa, que, dependendo dos autores, apresenta já uma tendência etnográfica, né? E aí são pesquisas mais de cunho educacional, né? Que tem a participação, que é a Speleta e Elsie Rockwell. Nos livros, num dos textos de um livro que tenta discernir a pesquisa participativa, né, organizado pelo Carlos Rodrigues Brandão, também nos anos 1980, o que diferencia a pesquisação e pesquisa participante tem a ver com a metodologia utilizada. A pesquisação estaria mais próxima da bricolagem, enquanto a outra é mais rede de significância. Na maior parte dos casos, né, são pesquisas preocupadas com a situação das classes dominadas, das classes oprimidas, desfavorecidas, ou então outras populações, né, também marginalizadas, junto às quais o pesquisador vai estabelecer uma interlocução ativa para entender a perspectiva desses que não têm a perspectiva, que estão muito distantes da própria perspectiva que a pesquisa e a universidade têm. Hoje a universidade já está muito diferente, né? São passados 40 anos, não dá para dizer que é a mesma coisa. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um autor que é a minha Bíblia, né? Um desenho da Bíblia, numa estética popular, ou seja, uma outra perspectiva sobre uma narrativa dominante, envolvendo também aí dois casos, que é o estudo de caso e a história de vida. Ambos estão nas redes de significação, tanto no mosaico quanto na bricolagem. O estudo de caso vai pegar uma história e aquele pesquisador vai apresentar aquele caso com todas as suas variáveis, variações e perspectivas. E a história de vida chega na questão da biografia, ela é muito usada na metodologia ou no método mosaico. E aí nós vamos ter no Brasil ainda a cartografia, ou a cartografia esquizoanalítica, que tem sido muito usada no campo das artes de formas muito equivocadas, e ela é uma estratégia micropolítica e muitas vezes ela tem sido entendida como mapeamento de dados, né, ao modo geográfico para uma perspectiva macrodimensionada. Tá? E aí nós vamos ter também a genealogia, daí a arqueologia, que tem, são
estudos ao estilo de Michel Foucault, que são mencionados por Michel Foucault. A genealogia envolve a filologia clássica, ou seja, como um texto onde, né, uma palavra vai gerando outra palavra que está em outro texto, e isso cria um filo de compreensão para se chegar, por exemplo, lá na genealogia da moral, o que é o bom, quem é o bom e quem é o mal, né? O que é o bem e o que é o mal, como isso se constrói culturalmente. A filologia está muito próxima de um procedimento de pesquisa que é a crítica genética, que vai procurar os documentos, a criação original antes da obra final, especialmente na literatura, mas existe todo um estudo de crítica genética para as poéticas visuais, e ainda a arqueologia de Michel Foucault, que tem como fundamento a análise do discurso, tá? Que são daí métodos linguísticos que vão estudar os dispositivos discursivos, né? As visibilidades e as enunciabilidades do discurso. Então, e nós chegamos, né, numa perspectiva empirista transcendental, né, mais recente, especialmente com Deleuze e Guattari, que é a análise assignificante, que não procura um significado desses campos, porque não vai trabalhar com rede semântica, nem com rede de significações, mas vai operar com N posições supostas, opostas, contrapostas, justapostas e mesmo depostas do campo ou do corpo pesquisado. Esse perspectivismo empirista transcendental extrai multiplicidades de uma paisagem, desde a macroestrutura, sempre colocada a partir de, no mínimo, 4 ângulos, porque se não houverem 4 posições, não há multiplicidade, até detalhes ínfimos de sua constituição e micro-relações entre partes que não têm um significado prévio. Para quê? Para mostrar paradoxos dos planos de pensamento, sim, nas incursões filológicas, mitológicas, semiológicas, genealógicas, arqueológicas, cartográficas e outras a inventar. Esse perspectivismo empirista transcendental, que é o pensamento da diferença, estuda um corpus por meio de quaisquer procedimentos que sirvam para ampliar todas as perspectivas possíveis, criando conceitos que dão conta de uma movimentação, que é uma movimentação constante desses planos estudados, dessas matérias caóticas, sem fazer interpretações, fugindo da hermenêutica e evitando de qualquer maneira operar com a identificação e com analogias entre todos os elementos que vão ser mostrados nessa perspectiva, que é empírica, mas ao mesmo tempo é transcendental, porque ela vai produzir uma linha abstrata de pensamento. E aí eu chego para não fazer a pesquisação, né, num trabalho que implica sala de aula, na pesquisação, que envolve uma invenção, que envolve esse zigue-zaguear da perspectiva empirista transcendental deleuziana. Então, para vocês verem como isso é possível de criação, né, e de adaptação daquilo que já existia. E aí nós vamos ter, na perspectiva da filosofia da diferença, métodos biografemáticos que vão raspar a questão da pessoalidade nas histórias de vida, das pesquisas dos mosaicos, o método espiritográfico com Paul Valéry, um método de dramatização baseado, né, no nascimento da tragédia nietzschiano, e ainda sonhografia, causgrafia, teargrafia e muitos outros métodos, né, a cacografia, a esquizografia lacaniana está também nessas transcriações, essa é uma palavra dos irmãos Campos, especialmente do Haroldo de Campos, para dar conta dos problemas de tradução textual, especialmente de poesias, né? Eu trago o Deus Pan aqui, que é o bode, que é tocando o aulos, né? Que é essa flauta, porque ele tem a ver com essa ideia, né, do Pan, Pan é tudo,
né? E Pan também é uma força selvagem que se apropria dos textos e dos métodos científicos para trazer essas forças virtuais, esses ditirambos, né, que repercutem numa pesquisa que é cenopoética ou poética, e como que a gente vai transcriar isso, criando métodos, e pensando, então, muitas possibilidades. Todos esses métodos, de alguma forma, estão discutidos, não o mosaico, não a bricolagem, tá? Agora estamos preparando um artigo sobre a bricolagem, né, como procedimento artístico epistêmico. Eu e a Marina dos Reis, né, orientanda de doutorado. Esse é o último livro organizado pela professora Sandra Mara Corazza, Métodos de Transcriação, Pesquisa em Educação da Diferença. Embora ele pertença ao grande campo coringa da educação, ele pode ser útil para pesquisa em arte. Eu tenho um texto com a Marta Narvaz, que é o 1000 métodos para pesquisar em Deleuze. Esses 1000 métodos, eu explico todos os prefixos, nós explicamos, né, os sufixos que vão determinar nomes de métodos de pesquisa e métodos inventados para dar conta de problemas muito específicos entre a arte e a educação. E alguns entre a dança e a educação, ou alguns extrapolam a própria educação, né? Assim como esse livro, que foi preparado mais ou menos concomitantemente, onde tem o texto sobre a pesquisação, que é as criações e métodos na pesquisa em educação, né? Sendo que tem textos como a pesquisa como obra de arte, a pesquisa como a fabulação de arquivos e tal. Esses livros já estão disponíveis, a gente vai colocar no Drive, o Métodos de Transcriação está disponível na página da Rede Leituras em Educação, e esse aqui a gente está fazendo a última revisão para disponibilizar nos repositórios digitais da Universidade Federal da Bahia, né? Foi uma conjugação em torno de discussões metodológicas entre uma professora da hermenêutica, a Verônica Domingues Almeida, a Roseli, de Sá, a Verônica Domingues Almeida, que era orientanda dela e que estava com problemas, né, que tentou fazer uma cartografia, e eu vou questionar o que é a cartografia, e ela cria uma causgrafia. E os meus textos, né, que vão reverberando em função das maneiras, dessa defesa de maneiras de se pesquisar entre a arte e a educação. Aí eu termino com uma citação, essa discussão, essa abertura de possibilidades metodológicas, que está aqui, né, nesse ponto zero do início da pesquisa, quando a pesquisa em arte está se organizando academicamente, institucionalmente no Brasil, né, nesse marco zero. O Howard Becker, né, nos anos 90, ele vai dizer isso, que os estudiosos devem se sentir livres para inventar métodos capazes de resolver os problemas das pesquisas que estão fazendo. Ou seja, não existe um imperativo do método científico, especialmente na arte, especialmente no campo ampliado da arte e nas suas relações com a educação. Lembrando que o campo da educação, né, mesmo quem vai fazer uma pesquisa estritamente poética, de ateliê, artística, está produzindo algo que, por si, educa, insigna, né, a sociedade. Então, essa aula ela é uma prévia para questões que vão ser, né, discutidas a partir dos métodos de transcriação, e de um conceito muito importante, que acho que foi o último conceito, o último neologismo criado pela professora Sandra Mara Corazza, antes dela falecer, que é a metodosofia, onde ela desloca o logos, né, esse imperativo patriarcal do conhecimento, que é o logos, pela sofia, que é a imagem da feminina da sabedoria. Então, isso fica o convite, esse seminário, Assim Falou o Sonho, fazendo uma analogia, Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, metodosofia para todos e para ninguém, ela cria esse nome já no hospital, já hospitalizada, e então nós temos os orientandos herdados e os orientandos,
né, que ficaram, o bando da Sandra, e a linha de pesquisa, um compromisso, ainda sem definição de calendário, em função de estarmos vivendo um tempo contado em mortes e não em dias, esse seminário. E quem está na graduação, né, tem ainda que pensar no seu trabalho de conclusão de curso, que necessariamente não é aquela pesquisa estrito sensu, e nem tem que se deparar com problemas metodológicos, metodosóficos e com métodos estritamente científicos, ou a intuição como método, como o Paul Valéry vai trazer, o Leonardo da Vinci, ou o Bergson, enfim, todos aqueles autores do século XX pensando outros métodos que não o científico. Então, vamos ter que criar, sim, um trabalho que bom que tenha, né, um sentido de desenvolvimento, de experimentação, de feitura de pesquisa, embora não seja de maneira alguma nem lato sensu, nem estrito sensu, é um trabalho de conclusão de curso que vai ter que estabelecer um modo, que pode sim assumir um método, mas que vai ter que ter uma maneira de se desenvolver. Tá? Não necessariamente a maneira clássica na metodologia cartesiana. Então, termino, tá? Deixando essas perguntas, e a ideia é ainda fazer uma aula sobre construção de projetos, que eu estou fazendo assíncrona com o pessoal do Fundamentos da Pesquisa, mas que eu pretendo fazer uma gravação inteira, e aí, quando eu me deparo aqui com o tratamento, com as coletas de dado, ou colheitas de dado, e documentação de pesquisa, eu estou achando que isso vai gerar uma aula específica sobre dados, documentos, arquivo e o Atlas. Tá? Então, fica a pensar essas ferramentas para a construção de projetos, que são tópicos e elementos para o traçado de um projeto que nem sempre é de pesquisa, ele pode ser só um projeto de trabalho para a conclusão de um curso, sem um sentido de pesquisa científica para corroborar grandes dados, porque ninguém vai terminar um curso mudando o mundo, né? Vamos ter uma pretensão um pouquinho menor, é só um trabalho de conclusão de curso. Quem vai ser pesquisador, sim, né, vai construindo já um percurso acadêmico para atuar em pesquisa. E o mais difícil, tá? Isso é muito complicado fazer uma aula, mas a gente pode fazer, se for demanda de vocês, sobre a escrita. A escrita é um modo de expressão de todo esse processo, de todo esse percurso, né, esse meta-odos, esse caminho, isso tudo vai acabar sendo documentado, colocado num documento escrito. Isso que é o resultado final, e isso é um outro problema, e é um tema-problema, tanto que o pessoal que trabalha com história de vida, estudo de caso, trabalha também com escrita de si, e escrita epistolar, que é a escrita de si para o outro, são as cartas. Também pode ser uma maneira de expressar o seu tema-problema e fazer o seu trabalho, né, através da carta, que a gente tem usado bastante. E para isso, então, o último slide, né, todos têm que começar perguntando, bom, antes de definir qualquer método ou maneira para criar um trabalho de conclusão de curso ou uma pesquisa estrito sensu em mestrado e doutorado, onde que eu estou? Se eu estou em Porto Alegre, eu tenho problemas muito específicos desse fim do mundo, fim, né, sul do Brasil. Em que campo eu estou? Eu estou na arte, estou entre arte e educação, eu estou na poética, eu estou num campo mais historiográfico, né? E qual o melhor tipo de pesquisa para abordar o meu problema? Se eu tenho um problema ou se é só o meu campo que já é o suficientemente problemático para, né, se apresentar enquanto espaço do meu trabalho, e só a apresentação desse campo já é um trabalho. Então, muitas questões, tá? Nas aulas síncronas a gente vai respondendo. Se tiverem questões, pessoas que estão aproveitando essa aula e têm questões, podem colocar aqui, né, que eu vejo os comentários, e aí posso isso pode demandar outros vídeos mais curtos a serem respondidos.
tá? Termino dizendo que está muito difícil nesse momento escrever, pensar, né? Eu estou aqui dando aula, as ambulâncias estão passando, é um dia muito difícil, né? Já falei isso na outra aula gravada, não está sendo fácil. Mas nós vamos lá, vamos atravessar e as pesquisas continuam, porque mais do que nunca a gente tem que mostrar que conhecimento, a produção de conhecimento, as aulas, as trocas não estão paradas, porque isso não demanda, né? O pensamento tem que continuar e tem que seguir. Muito obrigada.